Bom dia, eu espero que você esteja bem, fortalecido pela presença de Deus na sua vida, pelo tempo de comunhão. Ontem nós lemos 1 Samuel 17, 18, 19 e 20. Hoje, a leitura de hoje seria os capítulos 1 Samuel 21, 22, 23 e 24. E para fortalecer a nossa alma, eu queria trazer um trecho de 1 Samuel 23. E eu queria meditar sobre 2 versículos, né? Primeiro está escrito em 1 Samuel 23, versículo 16, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Davi estava sendo perseguido por Saul, Saul queria matá-lo, né? E eu imagino assim que para nós tem sido tão difícil ficar presos em casa, ou quem não está preso, mas está trabalhando como eu, as pessoas têm medo de sair na rua, de serem contagiadas. Então, tem muita restrição e a gente vê muito apavoramento, muita angústia nas pessoas, medo e também incerteza quanto ao amanhã. E Davi, eu imagino que ele estava sentindo tudo isso porque é muito difícil ser perseguido alguém que queira te matar. Da mesma forma que hoje as pessoas têm medo de contrair o vírus e morrer, era pior, porque Davi ele estava sendo perseguido e ele fugia, e o rei Saul queria matá-lo. E ele já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas ele ainda não tinha sido ungido, tomado posse do trono. E Saul tinha muita ciúmes e inveja de Davi e estava perseguindo para matá-lo. E numa desses tempos, né, que ele estava cansado, e como nós também podemos estar, né, por estar afastado das pessoas que nós amamos, por estarmos fora da nossa rotina, nós também precisamos de palavras amigas. E aqui Jonatas, que era filho de Saul e melhor amigo de Davi, foi falar com ele. E olha que interessante, ajudou a encontrar forças em Deus. Então, o que isso fala para nós? Que nós precisamos um do outro, né? Talvez nós não possamos estar perto a ponto de poder se tocar, mas nós podemos buscar por telefone, WhatsApp, reunião por Zoom, Skype. Nós temos hoje a nosso favor a tecnologia. O importante é que a gente procure ajuda, não fique isolado e também se veja como um instrumento de dar forças para o outro. Então, foi isso que me chamou a atenção nesse texto. E a outra coisa é que Davi estava fugindo. Quando ele chegou, Deus já tinha livrado ele de Keila, ele tinha consultado a Deus. Então, na cidade de Keila, Deus falou que ele ia ser entregue. Então, ele fugiu, porque ele consultou a Deus antes de ficar lá. Aí ele foi para o deserto de Zif. Né? Zif, a palavra Zif significa lugar de ser moldado. Então, muitas vezes, Deus nos coloca no deserto para nós sermos moldados. Então, a pergunta é: o que será que Deus quer nos moldar nessa pandemia? Será que é um tempo maior de comunhão com Ele, um compromisso maior com Ele, de ter mais intimidade com Ele? Então, Davi estava nesse deserto de Zif. Mas algumas pessoas de Zif quiseram fazer média com o rei e contaram para Saul que Davi estava lá. E eles foram monitorando por onde Davi passava e foram contando para Saul. E Saul conseguiu cercar Davi com seus homens, né? E dessa vez Saul ia conseguir, parecia que ia conseguir pegar Davi e matá-lo. E Davi, como era uma pessoa dependente de Deus, que conhecia Deus, eu acredito que nessa hora que ele ficou cercado, eu não acredito que ele pensou em desistir. Mas quando acontecem essas coisas, a gente fala assim: agora eu vou desistir.
está tudo acabado. Eu não tenho mais forças. Para onde eu vou correr, né? E a gente sabe que tem aquele salmo de Davi que fala assim: ergo os meus olhos para o monte, de onde me virá socorro? E na hora que Davi estava cercado, que Saul ia capturá-lo, chegou um mensageiro e disse assim, no versículo 26: quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chama esse lugar Selá Ramalecote, e Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. Esse nome Ramalecote, difícil de falar, né? Quer dizer pedra de escape. Qual é a sua pedra de escape hoje? Como nós podemos ter uma pedra de escape? Nós estamos precisando. Então, a nossa pedra de escape, em primeiro lugar, é buscar Deus, se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá sabedoria para as decisões que nós devemos tomar. E agora é um tempo de decisão, é um tempo de incerteza e nós temos que resolver muitas coisas, né? O que faremos amanhã? Então, a primeira coisa é buscar em Deus. A segunda coisa, como a gente viu, Jonatas, amigo de Davi, é buscar pessoas, buscar aconselhamento. Claro que pessoas que sejam realmente amigas, como Jonatas era. Não traidores, como Zif, as pessoas de Zif que entregaram Davi para Saul. Mas buscar pessoas e nunca desistir. E saber que quem confia em Deus sempre terá um escape, terá alívio em tempo oportuno. Fique com essa palavra hoje. Eu sei que é difícil esse tempo de isolamento, esse tempo de não saber o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que Deus está cumprindo o propósito dele. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Um bom dia para você na presença do Senhor.